si mesmo. Nesta manhã eu quero desafiar você a parar de pensar só em você mesmo, a parar de focar a sua vida somente nessa terra, neste plano, e passar a ter como meta principal para você, para a sua vida, as coisas de Deus, o trabalhar para Deus. É necessário que nós venhamos trabalhar para Deus. Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, tendo um diálogo com os judeus, em João 6, ele vai dizer assim, a partir do verso 25: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Até o versículo 33 aqui, nós lemos. Então, nesse diálogo muito proveitoso, Jesus vai mostrar àqueles judeus que estavam procurando por Jesus, do outro lado do mar da Galileia, eles foram à busca de Jesus, eles queriam que Jesus novamente lhes desse pão. Jesus já tinha feito a multiplicação uma vez, e eles tinham se alimentado, eles tinham visto o milagre de Deus, porque você transformar pouquíssimos pães, pouquíssimos peixes, 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, só homens, sem contar mulheres e crianças. Então, algo sobrenatural. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse a eles: vocês estão me procurando não pela comida espiritual, vocês estão me procurando pelo pão, vocês não estão interessados na minha pessoa, vocês não querem trabalhar para Deus, vocês não querem ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Trabalhem primeiramente pelas coisas de Deus. Quando vocês estiverem alimentados espiritualmente, aí vocês vão poder se preocupar com as coisas aqui da terra. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a gente inverte, a gente troca os papéis. Nós fazemos uma inversão de valores. O valor maior da vida do ser humano é a sua alma, é a sua espiritualidade, é a sua vida com Deus. E nós colocamos isso aí em segundo plano. Passamos a dar maior valor ao sustento aqui da terra.
Nós valorizamos mais o pão que nós comemos, a comida, a roupa, os bens materiais. Nós pensamos mais em conseguir as coisas que estão aqui diante dos nossos olhos. Nós queremos uma casa boa, nós queremos um transporte bom, nós queremos tudo relacionado a esta vida. Nos preocupamos demais, corremos demais em procura destas coisas que são perecíveis, coisas perecíveis. Por isso que Jesus vai dizer aqui: não procurem trabalhar pelo que perece, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, a comida que perece, nós valorizamos mais. Nós queremos crescer materialmente. Nós queremos sucesso material. Nós queremos cada vez mais o ter. Há até aquele ditado que diz assim: a medida do ter nunca enche. Mas Jesus está falando algo muito maior e muito melhor para mim e para você, para cada um de nós. Jesus está dizendo: antes de você se preocupar com o ter, com as coisas materiais, se preocupe com o espiritual. O espiritual somente Jesus pode te dar. Não há nada relacionado aqui nessa terra que possa realmente preencher o vazio que está aí dentro do teu coração, o vazio da alma, a fome de Deus. Somente Deus pode preencher. E como é que Ele preenche? Através de Jesus Cristo. Se você se arrepender de todos os seus pecados, você desistir dessa busca desenfreada pelo material, desistir dessa preocupação que lhe escraviza, e buscar a Deus, você vai se sentir livre. E aí as coisas materiais serão a consequência. Como o próprio Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de um transporte, se for o caso. Entre aspas, nós precisamos, porque nós temos perna para andar. Não necessariamente nós temos que ter um transporte. Muitas pessoas vivem aí sem transporte. No máximo uma bicicleta, que é o meu caso agora. Estou com uma bicicleta, graças a Deus. Se não tivesse a bicicleta, graças a Deus. Porque a preocupação maior não deve ser a material, e sim a espiritual. Eu, pela misericórdia de Deus, já tenho o maior, já tenho o melhor, já tenho o mais importante, o mais valioso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não estou falando isso para me gloriar, dizer que eu sou melhor do que você. Ele diz que já tem a vida eterna. Tenho, em Cristo Jesus. Eu tenho a certeza, eu tenho a promessa, eu tenho a garantia. Deus enviou Jesus, e esta é a obra que eu tenho que fazer. A obra primária, mais importante, é buscar a Jesus. Eu busquei e estou buscando a cada dia, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se verdadeiramente eu já tive um encontro com Jesus, as minhas atitudes irão demonstrar isso. Então eu preciso cada vez mais me entregar a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso, confiando que estou nele e tenho a vida eterna nele, e por isso eu devo viver para ele. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida está oculta em Cristo. Deve ser essa a minha mentalidade. Deus está comigo,
não sou mais eu quem governo a minha vida, eu não tenho mais o direito da minha vida. E Deus vai me preenchendo cada vez mais dessa mentalidade, Deus vai me preenchendo cada vez mais desse espírito, e eu vou cada vez mais me sentindo nas mãos de Deus, e eu vou cada vez mais agradecendo a Deus pelo que Ele tem me proporcionado, principalmente espiritual, e as coisas materiais é uma consequência. Isso tudo fica aqui. Ninguém leva nada disso aqui. Ninguém vai levar o carro novo dentro do caixão, a casa nova dentro do caixão, os bens, as joias que estão guardadas, as propriedades adquiridas. Ninguém vai levar. Isso tudo vai ficar aqui. Não estou proibindo você de ter as coisas materiais e buscar, até porque Jesus não proibiu, mas em primeiro lugar, antes de mais nada, você tem que buscar a Deus. Você tem que ter uma vida para Deus, uma vida que revele Deus. Você tem que ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, e a partir dessa certeza da sua salvação em Cristo Jesus, viver o Evangelho, viver a palavra, viver aquilo que Deus planejou para a sua vida, dar testemunho desse Deus às pessoas que estão à sua volta, não somente falando, mas agindo, sendo um exemplo, procurando ser aquela pessoa que mostra Deus na vida. Então essa palavra aqui, que Deus coloque no seu coração, essa mensagem, é Deus quem coloca. Eles estavam ali sem entender, eles estavam ali procurando material, e Jesus sabia. Então Jesus conhece o teu coração. Se você realmente buscar a Jesus de coração agora, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai dar a você a vida eterna. Ele vai dar a você o discernimento. Ele vai dar a você a capacidade de viver para Ele, de ser um filho dEle, orientado por Ele, capacitado por Ele. Por isso que Ele está falando nessa manhã. Não se preocupe, meu irmão, somente com o material. Essa é a palavra de Jesus para você nessa manhã. Não se preocupe somente com as coisas relacionadas a essa terra. Primeira preocupação da tua vida deve ser espiritual, deve ser a salvação em Cristo Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai para te dar essa salvação. O pão que Jesus dá é a salvação. Foi a própria vida dele. Se você terminar de ler esse capítulo, você vai perceber isso. Jesus deu a vida dele. Ele é o pão que desceu do céu. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos garantir um lugar na eternidade, não um lugar ao sol aqui nessa terra. Ele não veio garantir sucesso material, e sim a vida eterna, um lugar lá no céu, um lugar glorioso. Lá no capítulo 14 ele vai dizer: não vos turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então ele já garantiu um lugar para nós, não um lugar ao sol aqui nessa terra, ou um lugar à sombra, como já ouvi muitos dizerem. O sol é para todo mundo, mas a sombra é para poucos. Com ar de arrogância, eu vi pessoas me falarem isso, se achando mais importante porque anda numa Hilux, porque tem um carro melhor, um carro novo. O sol é para todo mundo, mas a sombra é para poucos. Aí vive como se estivesse disputando para ser maior, para ser melhor, para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, se colocando em superioridade às outras pessoas. Ledo engano. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é maior porque tem um carro novo, ou um carro grande, ou um carro possante. Não. Nós somos grandes em Cristo Jesus. Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja o menor.
seja o servo. Então nós somos grandes diante de Deus quando nós servimos a Deus, nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos na obra de Deus, nós estamos sendo úteis para Deus. Então aí nós seremos grandes. Então que Deus coloque essa palavra no meu coração e no teu coração, e assim eu vou estar cheio de Deus, tendo a certeza que Deus está comigo e eu estarei sempre com Deus, não somente aqui nessa terra, mas em especial na eternidade. Deus abençoe a você e a sua casa. Deus abençoe todo o seu dia em nome de Jesus.